Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo Lopes, deputado estadual. Através da sua pessoa, quero cumprimentar todos que estão nessa plateia, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, demais participantes, dizer da importância dessa audiência pública, que ela pode referendar para nós um documento importante a nível de Assembleia Legislativa, para que a gente possa encaminhar isso para o Senado Federal. A reforma da tributária é um tema importantíssimo para o país, porém, da forma como foi aprovado na Câmara Federal, retirando, o artigo 158, lá onde a gente tem o fator de medição do crescimento dos municípios, que é o VAF, o Valor Adicionado Fiscal, que é uma diretriz consagrada pela Constituição brasileira e que serviu a todos os municípios durante mais de 30 anos e sem ter uma base para que a gente possa de fato discutir isso, ou de ter pelo menos um horizonte onde a gente consiga enxergar os resultados, enxergar os números que vão acontecer após a tramitação e a implantação da reforma tributária nos próximos anos, fica muito difícil nós concordarmos com o modelo que foi aprovado na Câmara Federal. Só que hoje o projeto se encontra no Senado e a gente não vê até agora nenhum tipo de mudança em relação a isso. A gente vê muitas falas de todos os lados, fala de fundo de compensação, fala que o município vai aumentar a arrecadação por conta dessa tributação no destino, fala-se que na prestação de serviços o município vai aumentar a sua arrecadação em termos de ISS, só que tudo são falas, nós não temos um caso prático. A Câmara Federal, nem muito menos o Senado, com equipe técnica, nem a CNM, que cuida da Confederação Nacional dos Municípios, nem a Frente Nacional de Prefeitos, ninguém colocou na mesa do prefeito, dos prefeitos, nenhum cálculo que diga, olha, se a reforma tributária for implantada hoje, no formato que ela foi aprovada na Câmara, qual será o cenário? Ou seja, se pegássemos os dados, por exemplo, da execução orçamentária de cada município, do ano de 2022, que foi um ano fechado, e fizéssemos uma simulação em cima dessa execução, e disséssemos, olha, de acordo com todos os dados coletados, Receita Federal, todos os sistemas que hoje integram nota fiscal eletrônica, tudo que tem hoje de modernidade, de tecnologia, e disséssemos, olha, se a reforma fosse implantada hoje, o cenário do município X seria esse, o cenário do município X, Y seria aquele. A gente teria pelo menos um fato concreto na mão para a gente poder tomar uma decisão, opinar e talvez até concordar com o que foi aprovado na Câmara. Porém, da forma como está esse horizonte obscuro, essa interrogação enorme que fica na cabeça dos prefeitos, fica muito difícil. Portanto, a luta nossa é para que, conforme esse próprio projeto aí liderado também, apoiado pelo Rodrigo Lopes e que tramitou na Câmara, escutando a parte técnica, tudo direitinho, foi aprovado novamente essa segurança que o município tem do VAF. A gente quer que isso seja levado para o Senado, que o Senado nos escute em relação a isso, porque até agora a gente não tem nenhum tipo de horizonte definido, tudo é obscuro. A reforma é importante, precisa aprovar, aprovou de forma rápida na Câmara, mas e aí? A hora que implantar isso? Muitos prefeitos do país não estão discutindo a reforma, até porque tem gente que está falando, olha, eu daqui 8 anos, 10 anos, eu nem vou estar mais na vida pública, não vou ser mais político, não vou ser prefeito. Mas e aí? E o compromisso com a cidade? E o compromisso com o seu município? E o compromisso com as políticas públicas que foram implantadas e que agora precisam de manutenção? Eu vou falar especificamente de Extrema, porque a gente tem um processo aqui de crescimento, é uma cidade que cresce, é uma cidade que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, remodelando o crescimento dela, mas focado num planejamento. Ou seja, quando eu busco um investidor, eu trago um investidor para o município,
eu tenho que programar que dali para frente eu vou criar um ônus para o município. Se eu implanto uma empresa que tem 1.000 empregados, por exemplo, no município, lá na frente eu vou precisar de vaga de creche, eu vou precisar de moradia, eu vou precisar de gastos na saúde para atender essa população. Todo o custo social do município cresce. E o único fator de medição que nós temos até hoje é o VAF, porque ele dá aos municípios o reequilíbrio, ou seja, o município cresce, ele traz investimento, alavanca a receita, inclusive para o governo do estado, e depois vem a contrapartida para a gente suportar as políticas públicas. E isso no texto da reforma hoje está totalmente excluído. Nós não temos isso no texto. Então, qual será o número que nós vamos trabalhar? Nós já estamos sofrendo drasticamente a queda da arrecadação agora. Nós vamos perder esse ano 30% da arrecadação do ICMS por conta da desoneração dos impostos. Fora que a gente perdeu em 2022, quando a lei foi promulgada, depois foi reconhecida que é inconstitucional, mas até aí acabou, porque nós ficamos sem um recurso. Agora precisamos ficar aguardando o governo federal a criar um tipo de compensação. Nós já vamos fechar o ano de 2023 e essa compensação não chegou até hoje. Então nós podemos acreditar num fundo de compensação para a reforma tributária que vai acontecer lá na frente, daqui a 10 anos? Então precisamos lutar por isso. Um outro detalhe que é importante: quer fazer a centralização dos recursos em Brasília, através desse comitê e tudo mais? Eu não vejo problema em relação a isso. A distribuição sendo correta, sendo o Estado tendo representatividade, os municípios tendo representatividade, facilitando a cadeia tributária do município, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Porém, não dá para considerar que o município vai contar somente com a questão da sua população para poder receber os repasses. O município às vezes tem uma população pequena, como é o caso de Extrema, e aí o que acontece? Você cresce no desenvolvimento, você aumenta a sua população e você depois não tem o respaldo do crescimento da arrecadação por algum tipo de medidor, e hoje esse medidor é o VAF, que ele está em vigor há muitos anos e dá certo, que ele pode muito bem ser considerado. Então nós temos que lutar para isso, para que a gente consiga manter essa plataforma funcionando, ainda que os recursos sejam centralizados. Mas a cada ano, a Constituição deixa essa garantia para os municípios de que haverá o valor adicionado fiscal, pelo menos parte dele, para garantir o crescimento da sua população e podendo o município fazer a infraestrutura que ele precisa para suportar. Hoje, quem mais perde são os municípios que geram o maior PIB do país e, consequentemente, dos estados, né? Então, assim, tem município que não depende tanto do ICMS, ele depende mais do fundo de participação. E nós também temos que pensar que, se houver uma distribuição maior para os pequenos municípios, correto, eu acho que eles têm que ser contemplados nessa reforma tributária e receber mais recurso. Mas, por outro lado, não pode penalizar quem há muito tempo vem desenvolvendo política pública no país para poder gerar mais PIB, mais arrecadação, mais emprego, mais renda, para poder alavancar o nosso país. Então, esse é um fator importante. Então, a gente espera que dessa audiência a gente consiga trazer um documento importante, Rodrigo, que seja levado ao Senado. Eu não pude estar presente aí hoje porque temos uma audiência marcada com a relatoria da reforma tributária no Senado para sexta-feira, onde nós vamos estar presentes lá para poder conversar. Já tivemos em diversos outros gabinetes do Senado Federal expondo a nossa plataforma. Há um amplo estudo que foi feito de todos os municípios do Brasil, com exceção de 2 estados onde não houve acesso às informações a nível de Secretaria de Fazenda, mas é importante que esse momento agora ele seja assim, levado a sério com muito rigor, porque
se não fizermos isso de forma correta, lá na frente nós vamos deixar um legado aí que não vai ser bom. E depois depender de uma segunda reforma ou de alguma adaptação que deva ser feita ao longo do tempo, fica muito difícil, porque até você fazer a reforma, adaptar ou depois reformar ela novamente para ver onde deu errado, o município fica sem o recurso. Ele fica sem o recurso e aí ele não tem por onde desenvolver suas políticas públicas. Eu cito muito um caso, sem ser o caso de extremo, o caso lá de Passos, onde está se implantando uma fábrica grande da Heineken, né? Ou seja, está se fazendo um investimento lá de bilhões de reais na cidade. Quando foi traçado esse projeto, eu tenho certeza que o prefeito, nosso amigo, ele já vislumbrou um futuro onde ele vai ter um acréscimo de arrecadação e ele vai fazer o seu planejamento para que ele possa suportar os encargos que a empresa vão trazer para o município, em termos de emprego, tudo isso daí, de creche, de escola, de saúde, todas as políticas públicas. Ou seja, depois que a Heineken implantar lá e começar a faturar, qual que vai ser o incremento da arrecadação do município de Passos? Com o texto que está aprovado na reforma, zero. Ele não vai ter nenhum acréscimo, porque a conta é feita para distribuir pelo número de população. E o dia que a fábrica for inaugurada, a população teoricamente vai ser a mesma. Ela não vai ter um acréscimo, até porque a gente sofre um outro entrave gigante nesse país que assola todos os municípios. Qual é? A deficiência do censo do IBGE. Nós temos 13 anos agora de espaço, por conta da pandemia, que ficou sem medição. Já perdemos um monte de recursos com isso. Os municípios que ficaram estabilizados em crescimento, ou até alguns que decresceram, não tiveram impacto. Os municípios que cresceram ficaram sem dinheiro, ficaram sem repasse, ficaram sem acrescer o coeficiente do FPM, é só prejuízo. Então, eu queria deixar essas palavras aqui como uma pequena contribuição do município de Extrema. E vamos continuar lutando. Eu estou lutando, estou fazendo a minha parte, estou falando com os prefeitos, com os amigos, para que a gente construa uma emenda dentro dessa reforma que está lá no Senado para ser colocada em pauta para votação, que a gente consiga garantir o fator de crescimento do município. Nós precisamos garantir uma fatia de crescimento para dizer que o município investiu e precisa de recurso para poder conduzir as suas finanças públicas e os seus programas. Os municípios também que são mega populacionais, também pode ser que não estejam tão preocupados, porque quando ele tem uma população muito grande, ao exemplo das regiões metropolitanas, né, a Grande São Paulo, pode ser que ele não está preocupado com isso, porque quando vai distribuir por população, a receita dele é maior, então pode ser que ele não esteja perdendo tanto, mas ainda assim está perdendo, poderia crescer mais. Mas a luta é de 1.700 municípios que estão aí nessa encruzilhada sem saber o que vai acontecer com o futuro das nossas políticas públicas. Precisamos, cada prefeito, cada município, cada deputado, fazer o seu trabalho junto aos senadores para que a gente tenha uma mudança em relação a isso. Vamos lutar por uma emenda lá dentro desse projeto que está lá em tramitação no Senado. Muito obrigado a todos, desculpe discorrer aqui por um período que por vídeo, né, e tudo mais, mas eu acho que é uma contribuição que fica e a gente não pode deixar de se pronunciar num momento tão importante como esse. Muito obrigado a todos, uma boa audiência e vamos lutar para que a gente saia daí com um documento formalizado pela Assembleia de Minas Gerais, Rodrigo, e a gente possa entregar o mais breve possível nas mãos do Senado Federal. Muito obrigado a todos.